Além de ter sido um dos presidentes mais influentes do Brasil, Lula é um homem poderoso e deve ter faturado uma boa fortuna ao longo de sua carreira. Mas você já pensou como vive o ex-presidente e atual candidato à presidência da República? Nesse vídeo você vai ver a vida de Lula. Mas antes de começar, eu tenho um desafio para você. Clicar em gostei, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho, marcando a opção todas. Mas tudo isso em menos de 5 segundos. Será que você consegue? E se você conseguir, escreva nos comentários #InscritoSabeTudo, que vamos te dar o coraçãozinho. Então agora, bora pro vídeo! Nascido em 1945 em Caetés, município localizado em Pernambuco, Luiz Inácio Lula da Silva, mais conhecido como Lula, é um dos mais famosos ex-presidentes do Brasil. Vindo de uma família humilde com pais lavradores, agricultores, o jovem se mudou para a capital paulista e ingressou em um curso do Senai de tornearia mecânica e começou a trabalhar em uma metalúrgica. Foi nesse emprego que, no ano de 1964, Lula perdeu seu dedo mindinho. Por influência de um de seus irmãos, Lula começou a frequentar o Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo e Diadema, se tornando uma personalidade influente entre os trabalhadores e sendo eleito líder desse mesmo sindicato, momento marcado por seu emblemático discurso para os metalúrgicos. Nesse período, entre 1964 e 1985, em que o Brasil passava por uma ditadura militar, seu envolvimento em greves fez ele ser alvo de repressão, sendo preso por 31 dias no ano de 1980. Mais tarde, se candidatou para governador do estado de São Paulo pelo Partido dos Trabalhadores, mas não foi eleito. Seu primeiro cargo na política foi como deputado federal em São Paulo em 1986. Em 1989, Lula se candidatou para a presidência da República, sendo derrotado por Fernando Collor de Mello, e nas duas próximas eleições foi derrotado por Fernando Henrique Cardoso, conseguindo chegar à presidência só em 2022, ano em que derrotou José Serra com 61% dos votos. Alguns dos seus feitos foram a baixa da taxa de desemprego de 13% para 6% de acordo com o IBGE, redução de desigualdade social segundo o coeficiente Gini, aumento do salário mínimo, entre outros. Seu mandato foi muito bem sucedido, contando inclusive com o apoio de artistas internacionais como Lenny Kravitz e Rebeldes. O trabalho do ex-presidente e o apoio que recebeu tanto no Brasil quanto fora dele foi essencial para sua reeleição em 2006, mas foi também nesse período que estourou um escândalo de corrupção no governo. Em 2011, Lula foi diagnosticado com câncer na laringe e passou por tratamento com quimioterapia. Um ano depois, o Hospital Sírio-Libanês, que foi responsável pelo seu tratamento, informou que os exames não apresentavam mais nenhum tumor visível. Após sua saída da presidência, além de ser marcada por diversas denúncias de corrupção e investigações, o ex-presidente iniciou sua carreira como palestrante, tendo visitado mais de 30 países. Em 2013, assinou um contrato com o jornal The New York Times dos Estados Unidos para escrever mensalmente uma coluna sobre economia internacional e política. Relacionamentos. Quando falamos de vida pessoal, Lula já esteve em alguns relacionamentos. Em 1969, casou-se com a operária Maria de Lourdes da Silva, que veio a falecer de hepatite quando estava no 8º mês de gravidez. Em 1974, teve uma filha com a sua namorada da época, a enfermeira Miriam Cordeiro, e no mesmo ano casou-se com Marisa Santos, união essa que durou mais de 30 anos e gerou 3 filhos, Fábio Luiz, Sandro Luiz e Luiz Cláudio. Marisa faleceu em 2017 devido a um AVC. Mais tarde, no mesmo ano, Lula engatou um relacionamento com Rosângela da Silva, conhecida como Janja, e se casaram em 2022. Mansão. Após o casamento do ex-presidente com Rosângela Silva, os dois decidiram morar juntos numa casa bastante luxuosa. Apesar de não ter muitas informações a respeito do imóvel, sabe-se que a mansão situada em Pinheiros, uma região nobre de São Paulo, possui mais de 700 metros quadrados. O imóvel possui muros altos, algo que foi decisivo na hora da escolha, além de 4 suítes, 8 banheiros, piscina, jardim, churrasqueira e 5 vagas de garagem. Não há muitas imagens disponíveis sobre a residência, entretanto, nas poucas que temos, é possível notar paredes
paredes brancas e com poucos quadros, o que cria uma sensação de um interior mais clean e aconchegante. A piscina da residência permite que o ex-presidente e sua atual esposa possam curtir os dias mais quentes acompanhados dos amigos do casal. A casa custa mais de 5 milhões de reais, entretanto, o casal optou por alugar ela pelo valor de R$ 20.500 mensais. Carros. Muitas pessoas questionam quais os automóveis já passaram pela garagem do ex-presidente Lula. Um veículo bem inusitado do ex-presidente é uma Ford F1000, que conta com mais de 3 décadas de uso. Lançado pela Ford para competir contra modelos semelhantes da Chevrolet, a Ford F1000 é caracterizado pelo seu motor a diesel e tração 4x4, tendo ajudado a popularizar as picapes nas cidades. Diferente de outros modelos da época, essa era uma picape mais requintada. O seu potente motor MWM a diesel 3.9 litros de 83 cavalos possibilita que ela atinja até 125 km por hora. Apesar de não se ter informações sobre o estado de conservação do veículo, por se tratar de um modelo que já saiu de linha, pode ser necessário desembolsar cerca de R$ 170 mil para adquirir essa relíquia nos dias de hoje. Ainda nos modelos mais antigos, Lula e sua falecida esposa Marisa já tiveram um Fiat 147, o primeiro modelo da marca fabricado no Brasil. Lançado na década de 70, o modelo visava ser uma opção econômica e compacta para as famílias brasileiras, tendo um bom espaço interno. O veículo foi de grande sucesso no país, sendo um dos principais concorrentes de venda do Volkswagen Fusca e da Brasília. Contudo, por se tratar de um carro mais comum, ele possuía um preço mais acessível. Convertendo para os dias de hoje, ele poderia custar quase R$ 70 mil. Em uma foto antiga, Lula e sua esposa posam em frente à sua casa sentados em um Fusca. O clássico modelo, apelidado de Fusquinha, foi um fenômeno entre as décadas de 70 e 80 pela sua durabilidade, tamanho e preço acessível. Apesar de não ter nenhum parâmetro atual, o valor estimado de um Volkswagen Fusca 1300 é na faixa de R$ 50 mil. Mas quando se trata de um veículo de colecionador, em bom estado de conservação, ele poderia ultrapassar esse valor sendo vendido nos dias de hoje. Já durante as eleições de 2018, mesmo tendo sua candidatura recusada, Lula declarou para o TSE uma Ford Ranger Limited 2013 que pode custar até R$ 120 mil nos dias de hoje. Ele também declarou um Chevrolet Omega Fittipaldi 2010-2011, um modelo especial que foi assinado pelo bicampeão de Fórmula 1, piloto brasileiro Emerson Fittipaldi. O carro foi avaliado em impressionantes R$ 170 mil. Mas, segundo a revista Veja, o veículo foi doado para Lula pela Central Islâmica Brasileira de Alimentos Atal. Como se pode ver, Lula gosta de investir em modelos de carros bem tradicionais no país. Jatinho. Quando se trata de uma figura política como Lula, precisa de um jatinho particular para poder se locomover com mais facilidade para os seus compromissos. No início de 2022, Lula foi visto desembarcando em Teresina em um Bombardier Global Express XRS, jatinho da empresa Airjet. O jatinho possui autonomia intercontinental, podendo realizar trajetos de até 11.900 km sem reabastecimento, podendo atingir os 950 km por hora. A luxuosa aeronave possui 30 metros de comprimento, sendo um modelo bem espaçoso. Ele pode acomodar até 14 passageiros, dependendo da sua disposição. Por se tratar de um modelo muito luxuoso, o jatinho é avaliado em R$ 300 milhões, mas é especulado que o político tenha fretado o modelo. E para fretar essa aeronave, estima-se que seja necessário desembolsar até R$ 175 mil. Popularidade. Todo mundo sabe que os políticos precisam ser bastante populares para ganhar as eleições, e Lula não é diferente, possuindo uma legião de seguidores. No Instagram, por exemplo, o ex-presidente possui mais de 6 milhões de seguidores. Já no Facebook, ele conta com cerca de 5 milhões de pessoas em sua página. No Twitter, rede social que tem sido muito ativo nesse período pré-eleições, ele possui mais de 4 milhões de seguidores. No canal do YouTube, Lula conta com mais de 550 mil inscritos. Em 2002, ano em que foi eleito para a presidência do Brasil pela primeira vez, Lula teve quase 53 milhões de votos e na época se tornou o segundo presidente mais votado do mundo. Em sua reeleição teve mais de 58 milhões de votos. Ao fim do seu governo, a popularidade de Lula era maior que quando foi eleito, e isso ocorreu com poucos presidentes no mundo, de acordo com a pesquisa feita pelo Datafolha em 2006. Já nos últimos anos, o político vem recebendo apoio de diversos artistas nacionais e internacionais, como Anitta, Pablo Vittar, Luísa Sonza, Bruna Marquezine e até o ator da franquia Star Wars, Mark Hamill, além de muitos outros. Com isso, não dá para negar que o ex-presidente é um homem de muita popularidade. Fortuna.
O atual candidato ao cargo da presidência da República, Lula, hoje acumula um patrimônio milionário. Uma parte desse dinheiro ele arrecadou dando palestras com a sua empresa Lius, que faturou cerca de 27 milhões de reais entre 2011 e 2015. Apesar de não termos dados atuais sobre a empresa, é bem possível que hoje ela gere ainda mais dinheiro para o presidente. E considerando os dados detalhados divulgados pelo TSE, no ano de 2022 é possível observar seus investimentos: caderneta de poupança, fundo de curto prazo, aplicações financeiras, entre outros. Todas essas escolhas financeiras geraram em 2022 uma renda de aproximadamente 5 milhões e 700 mil reais ao ex-presidente. Outra parcela de sua fortuna vem do salário que recebe por compor o Partido dos Trabalhadores. No detalhamento de contas do partido consta que ele, como funcionário, recebe desde o final de 2019 cerca de 22 mil reais por mês. Seguindo ainda a declaração ao TSE, o ex-presidente possui mais de 7 milhões e 400 mil reais em patrimônio, cerca de 4% menor do que o divulgado em 2018, que era de quase 8 milhões de reais. Apesar da diminuição em seu patrimônio, percebemos que ele ainda desfruta de uma vida de luxo. Nada mal, não é mesmo? E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e comente sugestões de outros temas pra gente trazer aqui no canal. E aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos. Você com certeza irá gostar. Canal Sabe Tudo, sua curiosidade em forma de vídeo.